O boi vai ao dentista. A chamada de capa da edição de dezembro da DBO não deve ser tomada como nenhum exagero, não. O que o professor e pesquisador Iveraldo Dutra, que aparece segurando a boca aberta do boi, diz é o seguinte: vale a pena incluir o exame de arcada dentária dos bovinos no protocolo sanitário da fazenda, seja para avaliação dos animais de baixo desempenho ou mesmo por amostragem no rebanho todo. E por que isso? Um grande projeto de pesquisa que o professor da Unesp Araçatuba coordena tem encontrado muitos casos de animais com periodontites e até mesmo sem dentes em propriedades espalhadas por todo o Brasil. Com um detalhe: boa parte deles, animais jovens, criados em boas pastagens, reformadas ou recuperadas com adubação, ou seja, um problema típico da pecuária mais tecnificada, como destaca o repórter Renato Vilela, autor da reportagem de capa. Bom, essas doenças periodontais, que na verdade são doenças que acometem a boca dos bovinos, que é um termo que a gente está mais acostumado no dentista do que na pecuária, né? Mas elas acontecem desde a década de 60, 70. Lá atrás, elas foram diagnosticadas por um sintoma clínico muito evidente, que era o abaulamento da face lateral. Por isso, essa doença ficou conhecida também como doença da cara inchada. Hoje, ela voltou a acontecer, mas não com esse sinal clínico evidente do abaulamento facial, né? Mas os animais continuam perdendo os dentes e tendo gengivites e até periodontites, que é o agravamento dessa doença. Qual é o problema que isso acarreta? O animal ele tem dificuldade de apreender o alimento, dificuldade de mastigar e dificuldade de ruminar. E isso, naturalmente, impacta no desempenho. Então você vai ter animais de fundo, né, bezerros de fundo ou vacas, muitas vezes, que pela condição corporal pior, não conseguem emprenhar. Então, nessa matéria, a gente dá um raio-x dessa doença, fala os fatores que estão predispondo os animais, em que circunstâncias essa doença aparece e, principalmente, como é que o produtor faz para se prevenir dela. Outra matéria do Renato é a da Fazenda em Foco desta edição, a Rio das Pedras, de propriedade de João Carlos Aires Maranhão, localizada em Mãe do Rio, a 170 quilômetros de Belém, no Pará. Com mais de 4.000 hectares de pastagens, até 2015 a Rio das Pedras vivia da pecuária extensiva e ainda arrendava pastos em várias fazendas vizinhas para acomodar um rebanho de 8.000 cabeças. Por causa de uma seca que castigou as pastagens, naquele 2015, seu João teve que improvisar um confinamento para tratar de 2.000 bois. Descobriu um bom negócio. Ampliou o confinamento, melhorou e dividiu as pastagens e hoje o rebanho chega a 14.000 cabeças apenas na fazenda Rio das Pedras. As vendas passam de 11.000 animais por ano para os frigoríficos ou para importadores de gado vivo em ponto de abate. Outra fazenda em destaque na DBO de dezembro é a Indaiá 2, de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul. É lá na região dos Chapadões, próximo da divisa com Goiás. A Indaiá 2, visitada pelo repórter Ariosto Mesquita, se dedica exclusivamente à recria e despontou como a sexta propriedade pecuária mais lucrativa no comparativo do Instituto Terra de Métricas Agropecuárias. No ano safra encerrado em julho, ela registrou o faturamento líquido de R$ 823 por hectare. A reportagem mostra os pontos fortes da gestão, que foi bem nos 4 indicadores mais importantes para garantir a lucratividade: produtividade por área, desempenho animal, custo por arroba e taxa de retorno interna. Está a caminho uma novidade da Embrapa que vai facilitar a identificação do grau de acabamento de carcaça do boi antes do envio para o frigorífico. O dispositivo é uma espécie de régua acoplada a um disco que, colocado sobre um ponto específico da garupa do animal, indica o nível de acabamento. O pesquisador Luiz Francisco Machado Pfeiffer, que idealizou e desenvolveu o instrumento com seus colegas da Embrapa Rondônia, diz que ele deverá estar disponível para os produtores em 2020. De parte da indústria frigorífica, a novidade vem do Frigol, que hoje é a 4ª força do setor, atrás da JBS, Marfrig e Minerva.
A empresa sai na frente em busca de mais transparência e melhor relação com os fornecedores nas questões de peso e classificação de carcaça, como explica a editora Maristela Franco. Você sabe o que é a pecuária 4.0? Pois ela já é realidade na pecuária de corte no Brasil. Na Frigol, quarta maior empresa frigorífica do país, todo o processo industrial está sendo rastreado por meio de tecnologias de última geração, que ainda conseguem fazer a classificação das carcaças sem ajuda humana, usando apenas inteligência artificial. A empresa também instalou uma balança após o box de atordoamento para aferir o equivalente ao peso vivo do animal. Isso é uma grande novidade no setor e pode ajudar a melhorar a relação entre frigoríficos e pecuaristas, que sempre têm problemas em relação ao cálculo do rendimento de carcaça. Isso sempre foi uma pedra no sapato da relação dentro da cadeia produtiva bovina. E a medida é inédita e o Frigol pretende ainda repassar a gestão dessa balança para os produtores, tudo em nome da transparência. Veja mais sobre isso na edição de dezembro da DBO. A disparada na cotação da arroba e a tentativa de enxergar qual será o novo patamar do mercado é o tema do Prosa Quente da DBO de dezembro. O jornalista Moacir José acompanhou o encontro de analistas da Scott Consultoria no final de novembro e apresenta o sumo do que se falou por lá, como está no título: Festa com hora para acabar. Ou seja, tendência de arroba estabilizada razoavelmente abaixo dos R$230, mas também bem acima dos R$160 de antes. Por fim, outros destaques da nossa última edição do ano. A cobertura do 11º Simpósio da ASBRAM, Associação Nacional da Indústria de Suplementos Minerais, que teve como foco a pecuária do amanhã. O exemplo de fazendas de Goiás e do Mato Grosso do Sul que estão adotando novo modelo de combate às invasoras para a recuperação das pastagens. E o crescimento da prestação de serviço de coleta de sêmen pelas centrais para uso exclusivo pelos próprios donos dos touros. Para fazendas que inseminam um rebanho grande, a economia é significativa, com o preço da dose de sêmen em torno de R$6. Aos nossos tradicionais leitores e também aos novos, fica o lembrete de que a primeira DBO do ano circula um pouco mais tarde. O anuário DBO, com o mais completo e objetivo panorama sobre a pecuária, sairá como de costume no final de janeiro. Em nome da equipe DBO, desejo a todos excelente fim de ano e um 2020 de saúde, harmonia e muitas realizações. E obrigado pelo prestígio de tê-los conosco.